dia, meus amores! Como é que vocês estão? Estamos passando por um momento difícil, um momento de pandemia. Não podemos estar juntos fisicamente, mas estamos juntinhos de coração. Por isso a tia pede que vocês acessem a plataforma, que vocês prestem bastante atenção na aula, para quando a gente voltar, a gente possa dar continuidade a todos os outros conteúdos, ok? Hoje é segunda-feira, a nossa aula vai ser na disciplina de língua portuguesa. Como a gente já havia estudado, as palavras elas são divididas em classes gramaticais de acordo com a função que elas exercem. Então a gente tem aqui 10 classes gramaticais. Dessas 10 classes gramaticais, já realizamos o estudo de 5. O substantivo, que nomeia os seres, os adjetivos, que dão qualidade ou característica ao substantivo, os verbos, os pronomes, os numerais e também os artigos. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar fazendo uma breve revisão sobre os verbos. E logo após, nós realizaremos um estudo sobre os advérbios. Então, quem aí em casa lembra o que é um verbo? Verbo é aquela palavra que indica uma ação, que indica um estado ou um fenômeno da natureza, tá? Então, se eu tenho uma atividade e nessa minha atividade o enunciado de minha questão pede para que eu possa localizar ou identificar dentro da oração ou dentro da frase o verbo, eu tenho que procurar qual é a palavra dentro daquela frase que está indicando uma ação, um estado ou um fenômeno. Mas tia, eu não lembro mais o que é uma ação. Ação é tudo aquilo que a gente faz, é tudo aquilo que a gente pratica, é tudo aquilo que a gente realiza. Como, por exemplo, correr, pular, jogar, comer, andar, falar. Tudo isso são ações. Estado temos aqui como exemplo é, sou ou estou, que se refere ao estado de como o sujeito se encontra. E fenômeno da natureza nós temos chover, nevar e ventar, que também são ações, só que ao contrário dessas aqui, que são ações praticadas por nós, no caso dessas ações aqui, elas vão ser praticadas pela própria natureza. Vimos também que além do verbo indicar ações, estado ou fenômeno da natureza, o verbo ele também faz parte da classe gramatical das palavras que são variáveis. Como assim, tia? Variáveis. O que é que quer dizer este nome? Variáveis é porque o verbo ele pode mudar de acordo com o tempo, com o número ou com a pessoa. De acordo com o tempo, o verbo ele vai vir em 3 tempos verbais diferentes. Turma. Quem é que lembra que tempos verbais são esses? Nós vamos ter a ação no tempo presente, que são aquelas ações que a gente realiza agora, são as ações que eu estou realizando no exato momento. Vamos ter as ações no tempo passado, que eu também posso estar chamando de pretérito. Daí, as ações no passado indicam aquelas ações que já aconteceram, ou seja, eu já pratiquei, como por exemplo, comi o bolo, tá? É algo que já aconteceu. E as ações no futuro são aquelas ações que ainda irão acontecer, ou seja, eu ainda irei praticar, como por exemplo, Manuel jogará bola. Manuel já jogou a bola? Ainda não. Como é uma ação que ainda vai acontecer, eu vou dizer que ela vai se encontrar no tempo futuro. O verbo ele também vai ser flexionado, ou seja, ele também vai variar de acordo com o número, que pode vir no singular ou no plural, e de acordo com a pessoa. Quando a tia fala pessoa, a gente vai ter que lembrar daqueles pronomes, tá? Aí a gente vai ter os pronomes no singular
singular e vamos ter também os pronomes no plural. Primeira pessoa do singular, a gente vai ter aquela pessoa a que fala, que é no caso o eu. Segunda pessoa é quem se fala, que é no caso tu. E terceira pessoa de quem se fala, que pode ser ele no masculino ou ela no feminino. Como primeira pessoa do plural, nós vamos ter nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles ou elas, tá? Então, dependendo do tempo, do número ou da pessoa, o verbo ele vai sofrer variações. Tia vai colocar aqui o verbo amar, tá? E daí a tia vai conjugar esse verbo amar no tempo presente. Então, eu vou dizer eu amo. Se eu for passar isso aqui para o plural, eu não vou mais falar eu amo. Vamos falar nós amamos. Vejam que em ambas as frases o verbo foi o mesmo, tá? O que foi que mudou? O pronome. Eu mudei o pronome, a conjugação do verbo, ela também muda. Ela sofre modificações, ou seja, ao invés de ficar eu amar e nós amar, o verbo ele variou de acordo com a pessoa a quem se fala. Agora que já revisamos os verbos, iremos conhecer agora uma outra classe de palavras que vai receber o nome de invariáveis. E daí essa palavra que nós vamos estar estudando hoje, ela vai estar relacionada com o verbo. E essas palavras que nós vamos estar estudando hoje, que são classificadas como invariáveis porque elas não mudam, elas recebem o nome de advérbio. Vamos ao exemplo. Aqui nós temos: eu bebo muita água. Qual é a palavra nesta frase que está se referindo à ação? Primeiro, qual é a ação praticada pela menina? O que é que a menina está fazendo? Ela está bebendo água. E qual é a palavrinha que está se referindo a essa ação de beber água? Verifiquem aí. A palavra que está se referindo, que está se relacionando à ação que a menina está praticando é a palavra muita. Essa palavra muita aqui, ó, ela está modificando a ação que a menina está praticando, que é, no caso, beber água. Eu poderia simplesmente falar: eu bebo água. Mas quando eu falo eu bebo muita água, eu estou modificando o sentido desta ação. Ela não bebe simplesmente água, ela bebe muita água. Instâncias que esse advérbio ele pode indicar, ele vai receber inúmeros nomes diferentes, tá? O advérbio, ele é classificado de acordo com as circunstâncias. Como assim, tia? Tia vai pedir que vocês peguem o livro de vocês, que abram na página 53 para acompanhar direitinho a tabela, tá? O advérbio, de acordo com a circunstância, ele pode ser classificado como um advérbio de tempo. Como assim advérbio de tempo? Vai ser aquelas palavras que eu uso na minha frase ou na minha oração para saber quando foi que a ação aconteceu. Como, por exemplo, hoje eu vou ler um livro. Qual é a ação? Ler. E quando é que eu vou praticar esta ação? Quando é que eu vou ler o livro? Hoje. Então, no caso, ó,
hoje, a primeira palavra da frase, hoje, ela é uma palavra que indica uma circunstância de tempo, tá? Ela me permite saber quando é que eu vou estar lendo o livro, tá? Ou seja, ela está modificando as... Ele também pode ser classificado como um advérbio de lugar. Aqui no advérbio de tempo são palavras que me permitem saber quando foi que aconteceu. Como, por exemplo, hoje, sempre, nunca, cedo, à tarde, à noite, de manhã. Já aqui nos advérbios de lugar, eu vou estar utilizando palavras que me permitem saber onde foi que a ação aconteceu. Como, por exemplo, aqui é um parque. Eu tenho aqui o verbo ser ou estar. E aqui eu tenho uma palavra que me permite saber onde é que esta ação está acontecendo. Ela está acontecendo onde? Aqui, no parque, tá? Então eu poderia utilizar outras palavrinhas diferentes, como ali, onde, à direita, à esquerda, atrás, em cima. Como, por exemplo, irei a uma festa ali na casa de Sofia. Qual foi a palavrinha que se relacionou ao verbo e que me permite saber onde é que é a festa? Qual foi o termo? Qual foi a palavra? A palavra ali, que eu vou estar denominando como advérbio. Também vou ter advérbio de modo. Ao contrário dos advérbios de lugar e de tempo, o advérbio de modo, ele me permite saber o modo, se foi de uma forma boa, mal, se foi rapidamente, se foi lentamente, se foi à vontade, se foi às claras, tá? Como, por exemplo, aqui, a moto corre depressa. Eu poderia simplesmente falar, a moto corre, tá? Quando eu falo a moto corre, eu tenho aqui a ação praticada pela moto, mas eu não sei de que modo ela corre. Então, quando eu acrescento essa palavrinha aqui, ó, essa palavrinha depressa, isso aqui me permite saber o modo pelo qual a moto ela está se locomovendo. Essa palavrinha aqui, depressa, ela está indicando uma circunstância que me permite saber o modo como a moto está se locomovendo, o modo como a moto corre. Então, eu vou chamar essa palavrinha aqui, que está se relacionando com a ação praticada pela moto, de advérbio, tá? Vamos ter também os advérbios de intensidade. São aquelas palavrinhas que vão estar intensificando a ação, que vai me permitir saber se aquela ação acontece com muita frequência ou com pouca frequência. Qual é a intensidade que eu utilizo para praticar aquela ação? Como, por exemplo, aqui, eu bebo muita água. Eu poderia trocar essa palavrinha muita por pouca. Eu bebo pouca água, tá? Também vou ter os advérbios de dúvida. Aí aqui no advérbio da dúvida, turma, eu vou ter algumas palavras que vão estar indicando a probabilidade daquela ação vir ou não a acontecer. Como, por exemplo, provavelmente, eu não sei ao certo, tá? Essa palavrinha que quando eu falo esse termo, provavelmente, eu fico na dúvida, será que vai acontecer ou não? Provavelmente irei ao cinema hoje. Eu não sei se de fato eu vou, tá? Eu não comprovei. Então, essa palavra aqui, esse termo provavelmente, é uma palavra que indica, ele é um advérbio de dúvidas, tá? Quando a gente faz
leitura, a gente fica na dúvida. A gente não sabe ao certo se o garotinho, o rapaz, o jovem vai ou não ao cinema. Peraí. Aí vocês podem estar acompanhando na tabelinha de vocês em casa e ver que existem outras palavras que vão ser também advérbio de dúvida, como por exemplo, talvez, porventura, acaso, possivelmente. Quando você for classificar um advérbio ou quando você precisar identificar o advérbio em uma frase, você não pode esquecer que o advérbio vai ser sempre aquela palavrinha que está se relacionando com o verbo, ou seja, que está se referindo a ele e que pode estar indicando uma circunstância. Para você identificar que circunstância é essa, para você saber classificar o advérbio, você vai ter que olhar na tabelinha. Essa palavra que está se relacionando ao verbo, ela está indicando o quê? Ela está indicando o tempo, quando aconteceu? Ela está indicando uma ideia de lugar, onde foi que a ação aconteceu? De modo como aconteceu? De intensidade e a frequência com que aconteceu? De dúvida, a probabilidade que essa ação vai acontecer? Ou de afirmação? Vai ser uma palavrinha que vai estar me afirmando a ação, como por exemplo, sim, certamente, efetivamente. E por último, nós vamos ter os advérbios de negação. Qual é a palavra